Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E vamos começar hoje aí um estudo novo, uma série nova aqui no canal, pessoal, eu chamei ela de raio-x da empresa, pessoal, porque nós vamos fazer aí algumas análises mais especiais, mais aprofundadas em cada empresa, tá bom? E começando hoje aí por HGTX, companhia Hering, ok? HGTX3, começando aí desde o gráfico anual até o gráfico diário, nós vamos passando por período a período, né, anual, mensal, semanal e diário, e também vamos dar uma olhada um pouquinho aí nos fundamentos da empresa. Eu não sou nenhum especialista em fundamentos, mas a gente consegue observar aqui alguns detalhes interessantes aí da companhia Hering, né? Vamos começar então aqui pelos fundamentos. Olha só, e a gente observa, pessoal, aqui nós estamos já vendo no site do Fundamentos, né, como é que estão os números aqui da companhia Hering, mas antes eu quero vir aqui no demonstrativo de resultados, eu quero ver quais são os resultados da empresa, né? E se a gente vier aqui para um lucro líquido da empresa, a gente observa que desde 2012, 2013 até recentemente aí no ano passado, em meados de 2020, ela veio caindo com seu lucro líquido, veio entregando muito dividendos, o que não é muito interessante. Essas barrinhas verdes são os dividendos e as azuis são os lucros líquidos, tá? E depois ela deu uma guinada aqui recentemente, deu uma pancada para cima, reduziu os dividendos, o que é ótimo porque ela tá aparentemente reinvestindo o capital dela para crescer mais, para ter mais resultado e assim valorizá-la ainda mais a empresa, né? E aí ela já apresenta aí um crescimento durante 4 trimestres que a gente consegue observar, tá? No balanço patrimonial da empresa, pessoal, a gente observa aqui o patrimônio líquido subindo lindamente, mesmo na época que o lucro estava caindo e que estava entregando muito dividendos. Olha o patrimônio líquido dela subindo, o que demonstra aí ser uma empresa extremamente resiliente, sobreviveu à crise, sobreviveu à pandemia, né? Eu digo a crise aqui do governo Dilma, sobreviveu à pandemia do ano passado, né? A crise do ano passado, teve só um tropecinho aqui, mas nem dá para sentir isso daqui, foi embora. E ela é uma empresa que não tem dívida, pessoal. Olha só, a dívida líquida dela é negativa, ou seja, ela tem créditos a receber. Uma empresa que, portanto, está apresentando um lucro líquido crescente, dando uma guinada no lucro líquido, um patrimônio líquido aí cada vez maior, de resultado após resultado, o patrimônio vai aumentando e ela não é devedora, ela é credora, e isso é muito, muito importante, né? E aí, se a gente vier aqui para os detalhes em si da companhia Hering, a gente pode ver que ela está valendo R$ 37,75 no dia de ontem, né? A última cotação de ontem. O PL dela está em 17,15. É um PL aí que eu não gosto muito de trabalhar com esse PL, eu prefiro PLs mais baixos, o que traz aí uma possibilidade, em tese, maior de ganho. Mas acontece que o seguinte, né, pessoal, PL de 17,5, mas se a gente analisar esse PL junto com o ROI de 21,80, a gente observa que os 17,15 não é um número tão alto assim, não é um número tão fora da realidade assim. Então, o ROI também está apresentando aí um excelente número de 21,8. Muito interessante, ativo que veio valorizando em 2016, em 2017, em 2018, em 2019. Ano passado sofreu muito, caiu 48% no ano passado, tá? Por conta aí da crise que deu. Mas mesmo caindo 48%, a gente viu que os resultados dela foram bons, né? E já recuperou todos esses 48%, vamos arredondar para 50%, então ela já subiu para o patamar dela e ainda subiu mais 20%, tá bom? Então a gente vê que assim, a grosso modo, falando assim bem superficialmente, parte de fundamentos da empresa, a gente observa que, pelo menos ao meu ver, é uma empresa redondinha. E vamos agora passar para o gráfico, que aí sim eu tenho um pouquinho mais de experiência para passar para vocês. Aqui no gráfico anual da empresa, pessoal, a gente observa que
ela é uma empresa que está desde 99 aí no mercado, né? Ela veio subindo bastante desde 2013, 2012 mais ou menos até 2015. Ela caiu 77%, uma bela de uma queda, e veio se recuperando desde então até o ano passado. Ano passado ela deu aquele tombo de 50 e poucos por cento, né? Aqui ó, 50%, e já recuperou, inclusive está aí recentemente ela passou aí para da máxima do ano passado e começa já a fazer máximas históricas aqui no gráfico anual. A gente consegue observar também que a média de 17 períodos aqui, que a gente é a primeira que está aparecendo, eu não sei por que não apareceu desde mais para trás, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, não tem tanto candle assim. O preço vem trabalhando acima da média, a média está sendo utilizada aí como suporte e a média está ascendente. A gente facilmente consegue observar que esse gráfico anual ele está subindo. A HGTX então tende a subir ano após ano, assim como seus resultados aí têm demonstrado, tá? Esse é o gráfico anual. Como é que a gente pode traçar uma perspectiva para o gráfico anual, Rodrigo? Com Fibo, né, pessoal? A gente tem o Fibo aqui, ó, nessa perna grande. E aí a gente observa que a HGTX está aí na região importante, região de violinada aqui entre 38,58 e 34,53, e depois disso rompendo essa região, coisa que ela ainda não fez, mas tem um ano inteiro para fazer isso, tem mais aí o resto desse ano para fazer isso, né? Rompendo essa região, ela tem o alvo até 55,71, tá? Então, 55,71 é um alvo interessante aí para HGTX, o que pode dar aí uma expectativa aí de mais uns 50, 45, 50% de lucro. Isso por enquanto, depois a gente vai ter que ir retraçando o Fibo conforme ele vai projetando outros números ou mudando o seu comportamento, tá? Se a gente vier aqui para o gráfico mensal, pessoal, no gráfico mensal a gente observa que a Hering, ela subiu forte aqui em 2010, 2011, desde então ela veio perdendo a força, lateralizou, ficou um tempão lateralizada e agora ela começa a querer romper essa lateralização e renovar aí máximas históricas, né? A gente observa aqui esse movimento extremamente forte de alta, uma correção aguda e a lateralização, ok? Bom, no gráfico mensal eu consigo observar, pessoal, que muito provavelmente ela está esticada, tá? Eu consigo observar que ela está esticada, ela precisa dar uma corrigida, ela rompeu esse patamar aqui do gráfico mensal de 33,82, uma região de suporte importante, né? Rompeu, confirmou o rompimento? Confirmou o rompimento, sim, mas precisa corrigir. Eu consigo imaginar que o ideal para a Hering, aos meus olhos, pessoal, é ela fazer o seguinte movimento, né? Ela dá uma parada aqui, ela está muito longe das médias, ela chegou muito esticada para romper isso daqui, ó. Ela dá uma parada, fazer um pullback, quem sabe nessa região de resistência, que agora vai virar suporte, né? Ou então até descer mais, as médias vão subindo aqui, até descer na região das médias aqui, ó. E aí sim ela fazer um pivô para romper, tá? Eu não me incomodaria se ela fizesse isso, seria muito mais interessante, pelo menos para mim, no gráfico mensal. E isso significa aí uma queda de desde 10% até uns 20, 25% de queda aí para a Hering, tá? O que não significa muito perto das quedas que a Hering tem. Desde que, vamos eliminar essa queda maior aqui dela, ó. Mas a gente pode observar que aqui, por exemplo, a Hering caiu 55%, aqui ela caiu mais 68%, aqui numa queda normal ela caiu 32%, nessa outra menorzinha, ó, ela caiu quase 30%, 25%, então aqui, ó, só nessa pequenininha aqui 42%, aqui, ó, mais 27%, então 20, 30% de queda para a Hering não é um número
muito alto, falando aqui de gráfico mensal. Então, de repente, se ela cair aqui uns 25%, 30%, chegar até aqui os 27, 28 reais, começa a ficar talvez interessante aí para o gráfico mensal. Lembrando, claro, de todo modo, que ela pode continuar indo embora, tudo que eu falei aqui, nada se concretizar. Eu não estou querendo prever o movimento da Ering, eu estou estudando o gráfico até o momento, pessoal, tá? Eu não gosto de trabalhar com trade ou investimento, position, o que for, né? Prevendo que o mercado vai acontecer. Eu gosto de reagir ao que está fazendo o preço e não a prever o que pode ser feito, tá? Eu vou reagindo, é tão somente isso. E hoje, para eu reagir a esse mercado do jeito que o gráfico mensal está me apresentando aqui, a gente observa que tá esticado. Eu não acho vantajoso entrar aí depois de 1, 2, 3, 4, 5 candles consecutivos de alta. Eu acho que é muita alta, o gráfico já está cansado, precisa dar uma descansada esse preço aí e depois sim, descansando, observar um sinal para tomar alguma posição. Se a gente jogar aqui o gráfico semanal na Ering, a gente consegue observar essa porrada que a Ering deu depois de ter acumulado aqui. Ela deu uma pancada para cima, o que é sensacional. Rompeu a região, sim, a gente observa aqui. E ela já vem fazendo um pullback pelo semanal. Ela já vem fazendo esse pullback de forma bem leve, bem tranquila, né? As médias já estão chegando próximas ao preço, o que é muito, muito interessante. A gente observa, inclusive, que aqui no gráfico semanal, né, quando ela pega uma tendência de alta, ó, as médias, ela respeita bastante as médias, tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa, tá? MACD aqui no gráfico semanal já está extremamente apontado para cima, tudo verdinho, então tá excelente aqui no gráfico semanal, ok? Ah, Rodrigo, dá para entrar aqui? Tem sinal? Até que tem, tá, pessoal? Tem um sinal aqui na ruptura da máxima deste candle, tá? Do candle da semana passada, mas eu prefiro esperar. Eu gosto de entrar um pouco mais para baixo. Qual sinal é esse, Rodrigo? Sinal de 9.3 aqui, né? 9.3 aqui, formado em Ering pelo gráfico semanal, mas eu prefiro entrar um pouco mais para baixo, principalmente considerando o tempo gráfico maior, que já está esticado, né, pessoal? Então, eu gosto de analisar sempre o tempo que eu estou vendo agora, o semanal, mas com foco, com mente sempre no gráfico anterior, no gráfico maior, no irmão mais velho, né? E com base nisso a gente consegue observar sim que está chegando próximo da região aí das médias, as médias estão se aproximando e olha que interessante, pessoal, o que a gente tinha conversado no gráfico mensal lá, que seria interessante aí a Ering de repente chegar nos 28 reais mais ou menos, né? E olha só a média principal minha aqui de 34 períodos, pessoal, está próxima dos 28 reais. Então, quem sabe ele não vem aqui para os 28, né? E aí resolve isso daí, faz uma queda tranquila para dar um suspiro maior para o nosso gráfico mensal. E aí no gráfico semanal a gente consegue aí trabalhar melhor o preço, tá? Esse é o gráfico semanal, então, da Ering, mas assim, tá linda, tá renovando topos históricos e tudo mais. E pensando mais num curto prazo, o gráfico diário, a gente observa que ela também já fez um recuo interessante, tá na região das médias, tá em uma região aí de suporte bastante interessante também, tá? Era resistência, virou suporte. Ah, Rodrigo, dá para entrar aí? Claro que dá para entrar aqui, dá para entrar tranquilamente, tá? O único porém dessa entrada é que a gente observa aí uma possível fraqueza na aceleração do movimento, uma fraqueza aí no ímpeto do movimento, uma vez que o nosso MACD já está se cruzando aqui para baixo. Isso é um sinal de atenção. Quer dizer que vai cair, ou tá falando que vai cair, olha a divergência que tem aqui no MACD, aqui tá tudo subindo, aqui tá tudo caindo, vai cair esse negócio, vai afundar. Não quer dizer nem que sim, nem que não, tá? Eu interpreto isso da seguinte forma, pessoal. Quando há divergência no oscilador, seja MACD, seja índice IFR, índice de força relativa, seja estocástico,
quando existe uma divergência no oscilador em relação ao preço, quer dizer tão somente que a aceleração em direção àquele movimento deu uma reduzida. Então, o movimento está de alta, beleza. O MACD já está apontando para baixo, o que significa? Significa que a força compradora diminuiu, mas não que está entrando muita força vendedora. É só que a galera parou de comprar tanto quanto estava comprando. E de repente, por algum motivo, ela pode voltar a comprar, tá? Aquele tanto que anteriormente estava comprando, e aí toda essa divergência que a gente está vendo aqui, ela vai para o ralo, ok? Vamos dar uma olhada aqui no IFR se tem divergência, ó. IFR também tem divergência, tá vendo? Tudo subindo aqui, IFR aqui, ó, topos basicamente na mesma direção, se não tiver um pouquinho abaixo, tá? E o estocástico lento não tem divergência, né? Apresentou uma divergência aqui, ó, com esses dois topos aqui, fez uma correção que não se concretizou muito forte aqui, 6% de queda, e agora já nem tem mais divergência aqui no gráfico, no estocástico, tá? Estocástico, inclusive, aqui chegando em região de sobrevenda, aqui a média de 20 ainda apontada para cima, tá? O que é bem interessante, e tá aí então a Hering. O que eu faria aí para Hering? Como é um ativo que eu vi a parte de fundamentos, como é um ativo que está muito interessante na minha opinião, eu teria mais interesse em fazer posições mais longas nesse ativo, em comprar observando de repente o gráfico semanal, o gráfico mensal, e pensando nisso eu esperaria uma correção um pouquinho maior no gráfico semanal, para que essa correção maior no gráfico semanal reflita no gráfico mensal, tá? Nem que o semanal começasse a fazer zigue-zague descendente aqui durante um tempo, nem que ele comece a fazer esse movimento aqui, ó. Eu não me incomodaria com isso, tá? Porque eu tô de olho lá no mensal. E aí, com base nisso, eu pegaria... Vamos lá, pessoal, vamos fazer um raciocínio aqui, ó. Imagina só, para o gráfico semanal fazer zigue-zague descendente, tá? Um zigue-zague descendente que seja, o gráfico diário ele tem que entrar em tendência de baixa antes, tá? Só vai haver zigue-zague descendente no semanal se o diário apresentar já uma tendência de baixa. Então eu esperaria o diário apresentar essa tendência de baixa para formar esse zigue-zague no semanal, tá? E depois eu aguardaria o diário dar uma voltada a fazer um movimento de alta para tentar entrar aqui, ou de repente entrar no próximo aqui, no próximo pivô, próximo do rompimento do próximo pivô, e aí sim, com base nesse refinamento de entrada, acompanhar o gráfico semanal ou mensal. O diário fazendo isso, ele vai voltar a se alinhar com o anual, com o mensal, e consequentemente, como vai ter aí os dois tempos gráficos gigantes, o anual e o mensal apontando para cima, o semanal apontando para baixo, e com esse movimento diário, que até então vinha apontando para baixo, começa a apontar para cima de novo, o semanal tende a apontar para cima também, e aí vai ficar tudo alinhado, o ativo vai caminhar todo na mesma direção, todos os tempos gráficos. Então quem opera olhando todos os tempos gráficos vai estar vendo alta, movimento de alta em Hering, e é isso que eu espero, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial raio-x aí do ativo HGTX3, primeiro raio-x que a gente faz. Qualquer outro ativo que vocês queiram que a gente faça raio-x também, coloca aqui nos comentários, eu vou fazer com o maior prazer aí, a gente vai trocando ideia, vai conversando sobre o mercado, tá bom? Então, quer que eu faça algum estudo especial aí sobre alguma outra empresa? Pede aí que eu faço sem problema nenhum, e também me conta o que você achou desse vídeo. Eu vou querer saber a sua opinião, quero saber a sua opinião, porque afinal de contas eu gravo isso daqui para vocês, tá, pessoal? Então me conta aí nos comentários também, não esqueça do joinha, beleza? E vamos que vamos, pessoal, um ótimo dia de negociação a todos, até mais, Rodrigo aqui, valeu, falou, tchau, tchau, pessoal.